Olá, espectadores do canal Razão Crítica, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, iremos falar sobre a geopolítica do imaginário audiovisual. Geopolítica é disputa por poder, poder em nível global, daí o nome geopolítica, não é? E essa disputa, esse campo de disputa de poder, se dá, sobretudo, no campo das imagens, não só no campo dos discursos, dos tratados diplomáticos ou mesmo das guerras, mas na disputa por quem tem o poder de narrar, quem narra e quem é narrado, quem vai ter o poder de configurar a narrativa e quem vai ser apenas cenário ou personagem, digamos, coadjuvante, figurante nessa narrativa. É isso que o nosso vídeo de hoje, que vamos tratar no vídeo de hoje, não é? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar como ponto de partida é o cinema como poder simbólico global. Hoje o cinema é global, todos os países praticamente produzem e certamente consomem filmes, né? Se todos produzem não tenho certeza, mas certamente todos consomem. E quem produz ainda pode criar leis, né, para obrigar o seu público, de certa forma, a produzir o seu conteúdo nacional. Mas quem não produz, certamente vai acabar tendo que consumir o que o outro está indicando. O cinema, ele produz imagens, ele produz narrativas. Isso é suficiente, porque essas imagens, essas narrativas giram o mundo inteiro, tem impacto. As pessoas comentam, as pessoas discutem, saem nos jornais, em blogs, na internet. Um filme, quando ele bate a casa de $1 bilhão, isso tem repercussão muito forte no cenário econômico. Então, isso é, sim, um poder simbólico global. E aí a gente tem que pensar, dentro desse cenário, quais são os países que detêm a maior fatia de produção. É claro, você já sabe a resposta, Estados Unidos. Tem países que produzem muitos filmes, como a Índia, como a Nigéria. Disse muito que a Nigéria produz muito filme. Eu não me lembro de ter assistido um filme nigeriano. Uma coisa é produzir, outra coisa é ter capital para distribuir isso em nível global. E aí os Estados Unidos é imbatível. Ninguém distribui mais do que os Estados Unidos. Então eles têm, sim, uma maior fatia desse cenário de poder simbólico global. Então ele está entre os países que mais narram, Estados Unidos, Reino Unido, e aí se pegarmos a tradição do cinema, Itália, França, não é? São os polos de produção que mais narram, que mais produzem narrativas. E os países que são mais narrados, no caso dos Estados Unidos, e aqui a gente vai tratar bastante disso, a gente vai amarrar toda essa discussão com o filme Rambo 2, os Estados Unidos tematizaram muito como inimigo os russos, por conta da Guerra Fria. A Guerra Fria começa logo após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1946, e vai até a queda da União Soviética em 1991. Então, os Estados Unidos vão configurar a Rússia ou os russos como o inimigo tradicional. Nesse filme, não é, embora se passe no Vietnã, o Vietnã foi um conflito dentro da Segunda Guerra, foi um conflito direto dentro da Segunda Guerra, não, da Guerra Fria, que foi um confronto indireto entre Estados Unidos e União Soviética. Então ali os russos são configurados como inimigos. Também tem aquela série The Americans, não sei se tem tradução, deve ser Os Americanos, que são russos infiltrados nos Estados Unidos para, digamos assim, dentro daquela guerra de espionagem, só que daí esses russos, eles acabam gostando do estilo de vida americano e querem mudar para o outro lado, só que daí, obviamente, eles já estão conscientes de que vão sofrer muita perseguição, não é? Porque eles
Eles fizeram isso durante muito tempo, eles foram os perseguidores. Agora eles sabem que vai recair sobre eles a perseguição. E essa perseguição é mortal, é brutal. Então vejam, os países narrados também são narrados geralmente como turismo exótico. A gente vai ver isso, né, em filmes como, por exemplo, 007, também os russos aparecem como inimigos, mas como meio que faz parte da franquia que o James Bond esteja sempre, né, em missões especiais, em vários países, Missão Impossível, mesma coisa. Então tem sempre aqueles países que são, digamos assim, eleitos para serem mostrados, alguns como apenas exóticos, e exótico a gente vai ver não é sempre apenas, é muito mais do que isso, países como lugares perigosos, lugares hostis, enfim, é assim que é montado essa narrativa. Então quem narra produz a representação cultural. Quem narra a si mesmo, obviamente, vai tentar reproduzir culturalmente, digamos assim, aquilo que tem de melhor, aquilo que tem de positivo, e vai meio que, quase que naturalmente, excluir. Não vai querer ficar vendendo, exportando para o mundo suas desgraças, suas mazelas sociais, seus problemas econômicos e políticos, nada disso, né? Problemas de xenofobia, de racismo. Então, vai haver um filtro nessa narrativa. Eu vou mostrar o meu, que eu tiver de melhor, e do outro eu não vou ter essa boa vontade. Então, não há uma boa vontade na hora de narrar o outro. Aí, muito dessa representação cultural vai vir apresentado na forma de estereótipo. E isso é problemático, porque o estereótipo, a gente já falou aqui, ele é um atalho cognitivo. Ele é uma preguiça intelectual. Então, quando eu crio um estereótipo, é como se eu pegasse um sujeito e colasse nele uma tarja, um adesivo, e colocasse um adjetivo ali. Então, eu não vejo aquela pessoa como um todo. Eu reduzo aquela pessoa àquele adjetivo. E toda vez que eu olho para ela, eu já penso, né, em tudo que está associado àquele adjetivo. Geralmente, um adjetivo pejorativo, negativo. Então, isso por isso que eu falei, é uma desonestidade intelectual, uma preguiça intelectual cognitiva. Então essa representação cultural, ela é sempre tendenciosa. Vamos pensar os desenhos que a Disney fez lá no passado. Hoje, se você acessa o streaming da Disney e você coloca um desenho antigo, vamos colocar o exemplo de Alô Amigos. Alô Amigos é um desenho onde a Disney apresenta pela primeira vez o personagem Zé Carioca. O personagem é um representante do Brasil, então eles começam uma tour lá pelo México e vem descendo pela América Latina. Qual era o plano? O plano era conquistar o público latino-americano. Então, é natural fazer um desenho que perpasse esses países, mas que o Pato Donald e o Mickey encontrem nessa viagem um personagem típico de algum país da América Latina. E aí, claro, eles escolheram o Brasil. Então, no Brasil, eles se encontram com o Zé Carioca. O Zé Carioca é um personagem do Rio de Janeiro, o nome já está falando, né? Zé, então é um personagem bem popular, um nome bem comum, e Carioca, porque é do Rio de Janeiro. Por quê? Para os Estados Unidos, Brasil é Rio de Janeiro. E esse personagem mora no morro dito favela, não é? E ele é um cara que não trabalha, ele é um cara que é muito bom de lábia, não é? E ele leva literalmente todo mundo no bico. Então isso é um estereótipo, isso é uma caracterização pejorativa. E aí, quando você entra hoje no cenário, no streaming da Disney, eles colocam ali uma contextualização do desenho, quase que assim, com muita dor, com muito sofrimento, falando assim, ó, desculpa se eu estereotipei vocês, porque eles falam, né, que algumas dessas caracterizações acabaram resultando em estereotipagem. Então, não foi necessariamente uma desculpa, foi mais uma caracterização, como se dizendo, naquela época era assim que se fazia, né? Desculpe se hoje isso soar ofensivo. Então,
é um exemplo aí que eu dei dessa representação cultural que traz assim uma má vontade quando é para representar a cultura alheia. Vamos falar do imaginário como território político, né? O imaginário, já falei aqui no canal, é um repositório de imagens. Quando você fala uma palavra, a primeira imagem que vem na sua cabeça é aquilo que está mais, digamos assim, povoando esse repositório, esse depósito de imagens da sua cabeça. Então, o imaginário é um território político, por quê? Porque dependendo o que for configurado dentro desse cenário audiovisual, é o que vai povoar a cabeça das pessoas. São as imagens, são aquelas cenas memoráveis. Então, quem aparece como herói, quem aparece como vilão, quem tem mais tempo de tela, quem tem menos tempo, quem é mostrado de forma cheia de nuances, com ambiguidades. Sabe aqueles personagens que a gente meio que tem que aceitar as qualidades e os defeitos? Então, o outro que é representado vai ser apresentado como alguém unidimensional, alguém que só tem, eu só posso rejeitar, alguém que não tem densidade, não tem profundidade, é alguém unidimensional e raso, portanto, eu não vou despender para ele nenhum tipo de empatia, de identificação, certo? Então eu vou torcer para o herói e ele vai ser visto ou como figurante ou como adversário, inimigo a ser batido. Então isso é o território político dentro dessa esfera do imaginário. Isso é muito interessante porque esses estereótipos que foram sendo formados, eles foram gerando assimetrias narrativas. Essas assimetrias é isso que eu falei, né? Assimetria é quando você tem um desequilíbrio. Por um lado, pesa mais do que para o outro. Então, o que vale para um lado, não vale para o outro. É o popular 2 pesos e 2 medidas, né? Então, você tem muito boa vontade com um e muita má vontade com o outro. Isso é o estereótipo gerando a assimetria narrativa. Então você tem o estereótipo do herói, daí a gente vai olhar isso positivamente, nós vamos torcer e sofrer junto com ele, e ter o estereótipo do vilão, ou daquele suspeito, ou daquele povo... Porque tem duas sensações básicas, né? O prazer e a dor, o agradável e o desagradável. Então eu vou pintar um como agradável, o outro como desagradável, e tudo que for relativo à dor, desagradável, eu vou atribuir. Não é que eu vou atribuir, o cinema vai estar me induzindo a atribuir para aquele outro tudo que for desagradável. Entende? Então vai ser uma espécie de QR Code. Eu bato o olho e já me remete a um monte de coisa ruim. Tá? É um QR Code do mal, vamos dizer assim. Aqui a gente entra então para falar de Soft Power, que é o livro que a gente vai usar nesse episódio, o Soft Power do autor Joseph Nye. O que é o Soft Power? É quando o poder é exercido não por coerção, mas ele é exercido por ideologia, ele é exercido por algo que é mostrado, que é reiterado, que é repetido, mesmo que com suavidade, mas como ele é mostrado de várias formas e por muitas vezes, aquilo vai gerando uma predisposição, né, no espectador de ficar a favor de X e contra Y. E isso é uma forma de poder, e o cinema, sim, é veículo de soft power. Ele atua porque ele mostra, ele incide diretamente nas nossas emoções, nas nossas sensações, ele é sensível, ele nos faz sentir antes de entender. Ele não joga argumentos, porque senão viraria uma discussão normal, viraria uma coisa de senso comum. Ele joga imagens, e esse aspecto irracional da imagem, que ativa nossas emoções, nossas sensações, acaba fazendo a gente aceitar antes de compreender. Aceitar X e negar Y. Quando se trata de uma disputa de poder, sempre vai ter X e Y de lados opostos. Então isso é soft power. É esse poder de persuasão, de convencimento, que entra lentamente, penetra nos nossos sentidos, nos nossos poros, e movimenta aqui
sentimentos e depois pensamentos e, por último, atitudes. Pronto, está configurado o sujeito. Esse sujeito está, digamos, moldado de acordo com a nossa proposta de poder, de política. Quem controla as imagens controla os sentidos. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo quem tem o poder de narrar é claramente os Estados Unidos. E os Estados Unidos entenderam isso, e não foi só os americanos. O Hitler entendeu muito bem isso, usou muito bem o cinema como arma de propaganda durante a Segunda Guerra Mundial. Mussolini, mesma coisa, Stalin igualmente. Então todos os governos totalitários entenderam o cinema como uma arma bonita, uma arma invisível, uma arma mais poderosa do que as armas tradicionais. E eles tentaram montar a imagem do governo para que essa imagem fosse captada, né, induzida pelo audiovisual e comprada a estratégia, né, a política, a ideologia daqueles governos. E os Estados Unidos fez igualmente, né? Ideologia de um lado, né, ideologia fascista, nazista, comunista de um lado, e ideologia capitalista, liberal do outro. Cada um fez a sua ideologia pulsar dentro do seu modelo de cinema. Então aqui é o cinema como arma, ferramenta política mesmo, tá? Por isso, então, quem controla as imagens. Por isso que o audiovisual, o cinema mundial, ele tem passado por algumas mudanças. Por quê? Por conta do streaming, muitos países passaram a produzir muito cinema. Por quê? Porque entenderam que precisavam criar também uma narrativa, precisavam muitas vezes até exportar uma visão mais positiva, mais otimista do seu país para o resto do mundo. E hoje as pessoas consomem via streaming muita coisa da Turquia, muita coisa dos reinos nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca, né? E consomem muita coisa coreana, enfim, de todos os lugares do mundo, mas sobretudo esses centros aí, que tem muita penetração dentro dos streamings. Agora, aqueles países que não produzem nada, que são invisíveis, aí temos um problema sério, né? Porque tem aqueles que são mal representados e tem aqueles que nem são representados. Então eles se tornam invisíveis. Ele não é o inimigo, ele é o inexistente. Né? Então, talvez os gregos tinham um verdadeiro pavor do não ser, do zero, do número zero, porque isso representava o invisível. Por isso que quando eles se depararam com as religiões monoteístas, onde o Deus era invisível, judaísmo, cristianismo e tal, eles olhavam com estranhamento. Como assim um Deus invisível? Um Deus que não tem forma? Né? Para eles, tudo tinha que ter forma, porque só aquilo que tem forma, de fato, existe. Então a invisibilidade cultural é quando você nem é representado, você nem aparece, você nem é tematizado. Isso é um problema mais do que sério, porque tão ruim quanto ser pintado como inimigo, como hostil, é não ser representado de forma alguma. E nem você tem instrumental para se autorrepresentar. Então aí você fica invisível no mercado global, a sua cultura fica irrelevante. E quando a sua cultura fica irrelevante é um problema, porque eu vejo muita gente consumindo novela turca e hoje falando, eu quero ir para a Turquia, eu vou juntar dinheiro para ir para a Turquia. Eu também queria ir para a Turquia, porque a capital da Turquia, Istambul, era a antiga Constantinopla, que foi sede do Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. Como professor de história, também gostaria de conhecer. Ali é um dos berços do mundo, né? Ali é onde ficou Efésios na Bíblia, ali é onde ficou Mileto dos filósofos gregos antigos, né? Então, mas infelizmente, por enquanto não dá, né? Mas uma hora eu vou. Só que as pessoas estão querendo ir para a Turquia porque consumiram, né, esse produto cultural turco, e que na opinião deles é muito bom, então virou um ponto turístico, e isso gera economia, isso gera, né, dinheiro, movimento, capital.
para o país é muito bom, claro. O cinema, nesse sentido, ele se configura como um instrumento geopolítico. Ele demarca qual é, né, a parte do globo que é protagonista, a parte que é coadjuvante ou só figurante, ou inexistente, né? Ele é um instrumento geopolítico. Então, a gente fala muito de norte global, sul global, e no cinema não é muito diferente. Quem mais produz filmes com grande fluxo, né, de distribuição é o norte global, e aí quem mais consome esse tipo de produto é o sul global. Tá? Então, por último, vamos pensar o audiovisual como um campo de poder. O audiovisual é um campo de poder porque ele disputa com imagens, ele disputa com narrativa, ele define quem vai ser mostrado, quem vai ser pouco mostrado e quem não vai ser mostrado. E isso já define esses espaços, esses lugares de poder. O cinema é um instrumento de poder porque mesmo mesmo que não seja intenção do diretor uma certa ideologia no seu filme, mas o filme acaba adquirindo vida própria porque o espectador vai poder interpretar ele do modo que quiser, os governos vão se apropriar disso, né, do modo que eles bem quiserem. E às vezes esse produto já vem sob encomenda. E aí é o caso do filme que a gente vai discutir aqui. Chama-se Rambo 2, do diretor George Pancosmatos. Esse diretor, um pouco obscuro, né, ele fez muito filme de ação nos anos 80 e ele criou praticamente um paradigma, um modelo de filmes de ação. Nesse filme, o Rambo, que agora já está na sua segunda incursão, ele sai da cidade e vai para o campo de batalha. Ele é, digamos assim, convocado pelo governo dos Estados Unidos para voltar ao Vietnã e resgatar prisioneiros de guerra. E claro, onde está a ideologia aqui? O Rambo vai reescrever a história, porque os Estados Unidos não conseguiram vencer a guerra do Vietnã. A gente fala que eles perderam, eles não perderam, eles só não ganharam. Como eles não estão acostumados a não ganhar, na cabeça deles isso foi uma derrota. Principalmente porque muitos jovens eram mandados para a guerra do Vietnã e voltavam semanas depois em um saco preto, né, como cadáveres. E muito disso foi televisionado, transmitido pela televisão em horário nobre. Assim, famílias americanas, na hora do jantar, vendo aqueles helicópteros chegando e colocando ali, né, no heliporto, todos aqueles sacos pretos, e aquilo traumatizou com certeza o povo americano, e depois também teve a morte do Kennedy. Foi uma época, né, o assassinato do presidente John Kennedy, que queria tirar os Estados Unidos da guerra do Vietnã. Porém, o Rambo, ele retrata os anos, né, foi gravado no meio dos anos 80. O que isso quer dizer? Quer dizer que o presidente dos Estados Unidos na época era o Ronald Reagan. Ronald Reagan, ele foi ator de Hollywood e depois ele entrou na carreira política, ascendeu até virar presidente. E ele, mais do que ninguém, sabia, como ex-ator da Hollywood da Era de Ouro, ele sabia o poder ideológico do cinema. Então ele digamos assim, apoiou, não vou dizer financiou, porque eu não tenho essa informação, mas apoiou esse tipo de produção. Produção em que os Estados Unidos era vendido como American Way of Life, o estilo de vida americano, o melhor país do mundo para se viver, e aqueles antigos inimigos dos Estados Unidos fossem reconfigurados ali. Então, o filme Rambo é uma releitura da história, só que daí o personagem Rambo reescreve com a sua arma a história, porque ali ele entra no Vietnã e ele basicamente trucida os Vietcongs, que são os exércitos comunistas no Vietnã, que tinham apoio dos russos. Inclusive os russos estão presentes lá ainda, né? Então é um filme que se passa na década de 80, no finalzinho da Guerra Fria, mas os russos ainda estão lá apoiando os exércitos vermelhos, né, os Vietcongs, e o Rambo, um homem sozinho, né, uma arma perfeita, né, um corpo, o exército de um homem só, ele consegue derrotar o exército Vietcong e vencer os russos também,
Então, esse filme é uma construção simbólica de poder e de hegemonia cultural. É uma construção simbólica porque não foi isso que aconteceu. Mas eu lembro quando esse filme saiu na época, eu era garoto, eu assisti o filme com 12, 13 anos, passava na televisão, sessão da tarde, direto, né? E eu acabei vendo aquilo como verdade. Nossa, os Estados Unidos são um país muito poderoso mesmo. Olha o que eles fizeram na Guerra do Vietnã, né? Olha, eles entram num país do jeito que eles querem, a hora que eles querem, fazem esse estrago e saem de lá como se nada tivesse acontecido. Então, como um menino ingênuo, eu pensei isso. Hoje, é claro, a gente vê que era apenas uma peça de propaganda apoiada por um governo bastante favorável a esse tipo de visão. Tá? E o livro que vai fechar tudo isso, eu já tinha anunciado, chama-se Soft Power, do Joseph S. Nye. O Joseph Nye apresenta nesse livro o imaginário como instrumento geopolítico. Esse livro, então, ele define o que é Soft Power e ele fala mais ou menos tudo que a gente já falou aqui, então não vou repetir muito para não ficar cansativo. Mas ele diz que há uma disputa, e essa disputa na via do Soft Power, porque o que seria o hard power, o poder duro? Seria o poder da violência, seria o poder do exército, da guerra, da imposição coercitiva, e o soft power seria esse poder que vai se infiltrando e vai penetrando o imaginário dos indivíduos, basicamente pela indústria cultural, então pela música, pela literatura, pelo cinema, por aquilo que as pessoas consomem como cultura, como entretenimento, como lazer, mas aí vai moldando a mente desse sujeito para aderir a certas ideias e rejeitar simultaneamente outras. Então, é sobre tudo isso que o Nye trata nesse livro. E para ele, então, isso é hoje uma disputa geopolítica, já que as imagens têm consumo e alcance global. Então, os países que mais têm poder de controlar esse meio de produção e fluxo são aqueles que dominam o cenário geopolítico. Eu disse tudo isso para deixar claro para vocês que toda imagem deixa vestígios. Razão crítica é aprender a ler esses sinais.